Fala, pessoal. Fala, meu querido aluno, minha querida aluna. Professor Willam Cunha, na área aqui com vocês, pelo IB Concursos. Coisa boa, que alegria estar com vocês aqui pelo IB Concursos, mais uma vez, em mais um excelente, grande projeto, que é o projeto relacionado a carreiras bancárias. Estaremos juntos com a disciplina mais importante, aquela ao qual você vai ter que ter o maior número de acertos para a tua prova, que é o chamado conhecimentos bancários, ok? Não importa qual instituição, certamente vai ser aquela que o aluno, às vezes, tem aquela maior preocupação, porque muitas vezes, por várias vezes, 70, 60, ou até mais, 80% da sua pontuação depende dos conhecimentos bancários. Isto é, para carreiras bancárias, ok? E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Os conhecimentos bancários em si, propriamente dito, e também nós vamos trabalhar aquilo que está caminhando lado a lado com os conhecimentos bancários, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ok? A ESG. Então, tudo isso, bancos digitais, tudo isso envolve os conhecimentos bancários, principalmente de hoje, dos dias atuais, dos dias de hoje, ok? E aí nós vamos trabalhar ponto a ponto daquilo que vem sendo cobrado nos editais, como, por exemplo, Sistema Financeiro Nacional. Vamos ter uma aula, a aula de hoje, a aula 1, a aula 2 vai girar em torno de Sistema Financeiro Nacional. Nós vamos trabalhar operações de crédito bancário. Nós vamos trabalhar aspectos jurídicos. Olha os aspectos jurídicos aqui. Tudo que envolve, nós vamos ter aula só para aspecto jurídico. Nós vamos ter atualidades do mercado financeiro. Tudo isso. Nós vamos ver aspectos relacionados também a atualidades do mercado financeiro, mais atualidades do mercado financeiro, mais pontos relacionados a isso. Segurança cibernética, que é uma resolução que cuida disso, que é a 4893. E por aí vai, nós vamos ter uma aula só para segurança cibernética também, relacionado a essa resolução. Nós vamos ter uma aula relacionada à legislação anticorrupção, que é uma lei federal, que trata da anticorrupção, né, de toda essa legislação, essa normatização. Nós vamos ter uma aula para LGPD, enfim, vamos trabalhar muita coisa, bastante coisa aqui, tá? Mas a aula de hoje, a aula 1 e a aula 2, essas duas primeiras aulas, nossos dois primeiros encontros, estão relacionados ao Sistema Financeiro Nacional, a estrutura organizacional, os seus elementos, aquilo que é necessário para que você venha gabaritar. Beleza, sim? Ok? Então, vem cá comigo na nossa tela aqui, de conteúdo. Tá aí. Eu apresento aqui o conteúdo de nossa primeira aula, ok? Da nossa aula 1, Sistema Financeiro Nacional, ok? Beleza? E tá aí. Vamos lá. Sistema Financeiro Nacional. Bom, professor Willam, para quem não me segue, sou professor de diversas disciplinas, direito constitucional, direito administrativo, legislação educacional, direito penal, processo penal, leis extravagantes. Estarei com vocês também nessa parte de conhecimentos bancários aqui pelo IB Concurso. Pessoal, para quem não me segue, tá aí meu Instagram, @willam.cunha, tá? Meu Instagram é @willam.cunha. É só ir lá que você vai estar mais próximo do professor. Mas bora lá, pessoal. Vamos iniciando pelo começo.
Vamos começando pelo começo, beleza? Sem desespero, sem pressa. Ao final de cada aula, nós vamos resolver algumas questões relacionadas ao tema, referentes ao tema, beleza? O Sistema Financeiro Nacional, CFN, que engloba os sistemas monetário, cambial, de crédito e de capitais, é estruturado em 3 níveis. Esses 3 níveis são importantes, mas antes você precisa compreender algumas coisas. A primeira delas é que, por ser um sistema, o CFN é composto de diversas partes que se relacionam de forma organizada, ok? Para organizar essas partes, a nossa Constituição Federal determina que o SFN deve ser regulado por leis complementares, espécie normativa cujo processo de aprovação é mais exigente do que suas irmãs, leis ordinárias. Isso já nos dá uma dimensão da importância. Pessoal, então bora lá. Agora sim, quais são os 3 níveis? Pessoal, os 3 níveis são normatizadores, tá? Normatizadores, ou também chamado de reguladores, supervisores, tá? E normatizadores ou reguladores, supervisores e operadores, tá? Operadores. Então, esses são os 3 níveis do sistema financeiro nacional. Primeiro dado, primeira informação que você deve guardar, ter em mente isso, ok? Então, vamos lá, vamos avançando. No nível mais alto estão os órgãos o quê? Vamos grifar aqui essa informação. Os órgãos normativos, que determinam regras gerais para o bom funcionamento do SFN, do Sistema Financeiro Nacional. Pessoal, esses órgãos normativos são os seguintes conselhos. Conselho Monetário Nacional, Conselho Monetário Nacional, vocês já devem ter muito ouvido falar, né? Que é o CMN. Nós temos também o Conselho Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Que é o CNSP. E também nós temos o Conselho Nacional de Previdência Privada. De Previdência Privada. Que é o CNPP. Ok? CN, na verdade, é CN Previdência Complementar. Desculpem, tá? Nada de privada. Eu repeti, né? Peço perdão. Complementar. CNPC. Beleza? Então, esses são os órgãos normativos,
que determinam o quê? Cuidado com isso na prova. Às vezes uma coisa simples dessa pode ser uma questão de prova. Eles determinam regras gerais para que haja um bom funcionamento, tá? E são os seguintes conselhos, como nós vimos. Beleza? Ok. Por outro lado, nós temos os supervisores, tá? Que detalham as normatizações dos reguladores e, principalmente, que buscam que os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Quais são eles? Então, os supervisores que detalham as normatizações dos reguladores e, principalmente, buscam que os integrantes do sistema financeiro sigam as regras, buscam que os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos, o quê? Normativos. São eles quais? Pessoal, Banco Central do Brasil, BCB, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. Ok? Beleza. Pessoal, e os operadores, os principais operadores do sistema financeiro nacional? Bora lá. As instituições que ofertam serviços financeiros no papel de intermediário são quem? Bora lá. Bancos. Nós temos os bancos. Nós temos as cooperativas. E quem mais? E as instituições de par e as instituições de pagamentos. De pagamentos. Beleza. Ou de pagamento. Quem mais? Temos vários, né? Temos bolsa de valores. Que mais? Temos também bolsa de mercadorias de futuros, bolsa de mercadorias de futuros. Vou colocar aqui na sequência. Nós temos quem mais? Corretoras, distribuidoras. Por aí vai. Distribuidoras. Que mais? Nós temos também seguradoras financeiras. Ok. E por aí vai. Beleza? Então, esse é o conhecimentos bancários. Com papai aqui, com titio aqui. Vamos gabaritar isso na prova, né? O que mais, Willami? Administradoras de consórcios. Consórcios. Tá? O que mais? Fundos de pensão. E é isso. Ponto. Beleza? Peço perdão por uma tosse alérgica que já vem aqui atrapalhando a minha voz, mas vamos lá. O importante aqui, né, é o conteúdo, tá? Pessoal, nossa missão em aulas futuras
será aprofundar a atuação de cada uma dessas instituições, beleza? Para depois. Nessa aula, nós temos apenas uma prévia do que nós vamos trabalhar aqui, com relação a isso, a essas instituições, beleza? Aí eu trouxe aqui o seguinte: esse primeiro esquema apenas define uma hierarquia e dá um rápido panorama de cada papel. Tá aí, ó. Ou seja, normatizadores. Normatizadores, o quê? Os normatizadores estabelecem as regras gerais a serem seguidas, né? Os normatizadores. Supervisores aqui detalham regras e asseguram o seu cumprimento. E os operadores atuam no mercado financeiro de forma direta, né? De forma direta. Não é de forma indireta. Não é alguém que opera por eles. Então, tudo bem? Beleza, sim? E aí detalhamos quem são os reguladores, quem são os supervisores, né? E os operadores. Ok. Pessoal, a partir disso, nós temos os normatizadores do sistema financeiro nacional. Os normatizadores. E nós temos aqui os órgãos normativos ou normatizadores. É o Zé pelo José, do Sistema Financeiro Nacional. Eles determinam o quê? Regras gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Pessoal, para compreender essa estrutura, podemos dizer que o Sistema Financeiro Nacional tem 3 órgãos normatizadores, cada um deles responsável por um dos 3 ramos do SFN. Beleza? Nós temos moeda, crédito, capitais e câmbio. Moeda, crédito, capitais e câmbio. Pessoal, o principal ramo do sistema financeiro nacional lida diretamente com 4 tipos de mercado, composto pelo conjunto de instituições e instrumentos, tá? Que possibilitam a transferência de recursos entre os agentes econômicos superavitários e os deficitários. Bora lá. Quais são eles? Quais são eles? Bora lá. Pessoal, nós temos aqui o mercado monetário. É o mercado que fornece, vamos conhecer eles. É o mercado que fornece a economia, papel moeda e moeda, a economia, papel moeda e moeda escritural. E moeda, o quê? Chamada escritural. Que é aquela depositada em conta corrente, né? Em conta corrente, na chamada conta corrente. E nós temos o mercado de crédito. O mercado de crédito é o mercado que fornece recursos para o consumo das pessoas em geral.
é o mercado que fornece recursos. Mercado de crédito, segundo, é o mercado que fornece recursos tá? É o mercado que fornece recursos para o consumo das pessoas, para o consumo das pessoas. Esse é o mercado de crédito, né? Que dá o crédito, beleza? Das pessoas em geral. E também para o funcionamento de empresas e para o funcionamento de empresas. Beleza? William, e o mercado de capitais? É o mercado que permite às empresas, é o mercado que permite às empresas em geral, captar as empresas. Em geral, captar recursos de terceiros. Tudo bem? Beleza? Então, vimos a questão que envolve o mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado de capitais. E aí nós temos o mercado de câmbio, tá? Nós temos o mercado de câmbio. Na verdade, né, somente mercado de câmbio. Vamos só fazer essa pequena correção aqui, tá? O último que falta aqui da lista, dessa primeira definição nossa, é o mercado de câmbio. O mercado de câmbio é um mercado de compra e venda, como nós já sabemos, é o mercado de compra e venda de moedas, né? De moeda estrangeira. De moeda estrangeira. Tá aí, né? É o mercado de compra e venda de moeda estrangeira. Beleza? E agora nós vamos para a parte de seguros privados, né? Beleza? Seguros privados é o ramo do sistema financeiro nacional para quem busca seguros privados, contratos de capitalização e previdência complementar aberta. E nós temos o quê? Mercado de seguros privados. É o mercado que oferece serviços de proteção contra riscos. É o mercado que oferece serviços de proteção contra o quê? Contra riscos. Esse é o mercado de seguros privados, tá? Nós temos também o mercado de previdência complementar aberta. É o tipo de plano para aposentadoria aqui, tá? É o tipo de plano
para aposentadoria. Tudo bem? Essa é a previdência complementar aberta. Aposentadoria, poupança ou pensão. Ou o que, Willamy? Ou pensão. Tudo bem, beleza. Contratos de capitalização nada mais são do que são os acordos que o contratante deposita, são os acordos que o contratante deposita valores podendo recebê-los, deposita valores podendo recebê-los de volta com juros, deposita valores podendo recebê-los de volta com juros. De volta com juros e concorrer a prêmios, né? E concorrer a prêmios. Beleza? E concorrer a prêmios. Beleza, sim? Então, nós vimos seguros privados, né? Pessoal, nós temos também a chamada previdência fechada. Aí eu coloco aí o seguinte, voltado para funcionários de empresas e organizações. O ramo dos fundos de pensão trata de planos de aposentadoria, poupança ou pensão para funcionários de empresas, servidores públicos e integrantes de associações ou entidades de classe. Tá bom? Beleza, sim. Tudo bem. Pessoal, olha aí os órgãos normativos do CFN, né? Beleza? Tá aí os órgãos normativos do CFN. Olha que bacana, tá? Nós vimos, né? O Conselho Monetário Nacional, CMN. Nós vimos também, né? Já definimos o Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Monetário Nacional, coloco aqui o esquema para vocês de que é o responsável por normatizar os mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. O CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, isso você tem que ter na ponta da língua, tá? Responsável por normatizar o mercado de seguros privados, tá? E o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, responsável por normatizar o mercado de previdência fechada. Ok, assim? Beleza, tranquilidade. Então, vamos que vamos. Nós temos agora, vamos trabalhar aqui o Conselho Monetário Nacional, que é o chamado CMN, criado junto com o Banco Central, pela lei 4595 de 1964, olha aí, uma lei antiga, né, do século passado, né? É o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, é o órgão o quê? Superior. Ele formula a política monetária e de crédito, com o objetivo de garantir a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Portanto, cabe ao CMN normatizar os mercados de moeda, cabe ao CMN, como nós já vimos, normatizar
os mercados de moeda, crédito, capital e câmbio. Nosso primeiro e principal ramo do SFN, ok? Ele o faz por meio de resoluções, que são a espécie normativa utilizada. Beleza? Resoluções, tá? Cuidado, não é por meio de portarias, é de resoluções. Não é de decretos, é de resoluções. Beleza? Pessoal, vamos aqui comigo, hein? Os membros do CMN, os membros do Conselho Monetário Nacional, são três. São três. E você tem que saber e vai saber comigo. Primeiro, Ministério da Fazenda, ou ministro da Fazenda. Tá? Como presidente do CMN. Como presidente do CMN. Ok? Qual outro membro, Willam? Primeiro, ministro da Fazenda. Outro, ministro do Planejamento e Orçamento. Ministro do Planejamento. Ministro do Planejamento e Orçamento. Orçamento Público. E o terceiro membro do CMN é o presidente do Banco Central do Brasil. Presidente do Banco Central do Brasil. Beleza? Então, são esses três membros do CMN. Ok? Tudo bem assim? Beleza? Memorize isso. Guarde isso para a tua prova. Não esqueçam disso. Bora lá, hein? Vamos que vamos. A Secretaria Executiva do CMN é exercida pelo Banco Central. E isso pode gerar uma confusão aos desavisados. Tá? E isso pode gerar uma confusão aos desavisados. Ok? Beleza? E isso pode gerar uma confusão aos desavisados. A Secretaria Executiva do CMN é exercida pelo Banco Central. Olha a informação. E isso pode gerar uma confusão aos desavisados. Por quê, William? Como eu coloco aqui, eu menciono aqui. Tá? Pois as resoluções do CMN são publicadas pelo Banco Central, mas quem normatiza é o CMN. É só você ver aí o recorte que eu coloco abaixo. Veja no recorte abaixo. Um exemplo de resolução do CMN. Está aqui, eu coloquei aqui para vocês verem, né? Ó. O Banco Central do está aqui, ó, resolução 4433, tá, de 2015, dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Pessoal, o Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º, tá aí, torna público o Conselho Monetário Nacional,
com base no artigo 4º, inciso 8 da referida lei. Então, o que é que você tem que guardar? O BCP apenas tornou público aquilo que o Conselho Monetário Nacional resolveu. Então, o Banco Central do Brasil apenas tornou público aquilo que o Conselho Monetário Nacional resolveu. Então, portanto, compete ao Banco Central do Brasil organizar e assessorar o que é que você tem que guardar para a tua prova. As sessões deliberativas, preparar, dar suporte, elaborar as atas e manter o arquivo histórico, entre outras funções de secretariado. Ok? Pessoal, ainda sobre o CMN, ainda sobre o Conselho Monetário Nacional, tá? Ainda sobre o CMN, é importante destacar que ele é o quê? Responsável pela coordenação, responsável pela coordenação da dívida pública federal, responsável pela coordenação da dívida pública federal, externa e interna. Federal, externa e interna. O Conselho Monetário Nacional. E também ele é instância máxima decisória, instância máxima decisória do Sistema Financeiro Nacional. Pessoal, guarde isso para a tua prova. O Conselho Monetário Nacional, ele é a instância máxima de decisão do Sistema Financeiro Nacional. Ok? Não estamos falando aqui, não estamos falando de instância recursal. Tá? Não é instância recursal. Nós vamos ver essa parte de instância recursal daqui um pedaço aí, daqui mais para frente, mais adiante. Tá? Outra coisa também que você não pode esquecer é que junto ao CMN funciona também a Comissão Técnica da Moeda. Funciona a Comissão Técnica a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. Da Moeda e do Crédito.
que é a COMOC, tá? Chamada COMOC, essa sigla. Pessoal, a COMOC, a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, funciona, atua como órgão de assessoramento técnico na formulação da política da moeda e do crédito no Brasil. Então, ele trabalha dessa forma, fazendo esse assessoramento técnico junto a isso, na formulação da política da moeda e do crédito no Brasil, beleza? Então, é basicamente isso que faz o COMOC, tá? E ela é formada, esse órgão aqui, essa comissão aqui, é formada por membros do Ministério da Fazenda, por membros também do BCB e do Tesouro Nacional e também da CVM, tá? Da Comissão de Valores Imobiliários, beleza? Ok? Do Banco Central do Brasil e também do Tesouro Nacional, beleza? Vamos em frente, então? Bora lá. Pessoal, nós temos também, agora nós vamos falar sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados. Já falamos sobre o primeiro dos órgãos. Quais? O Conselho Monetário Nacional. Vamos falar agora sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. Pessoal, o CNSP é o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas, tá? Da política de seguros privados. Por fixar o quê? Diretrizes e normas da política de seguros privados, sendo o regulador dos setores de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização. Beleza? Portanto, entre as funções do CNSP estão o quê, hein? Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao SNSP, bem como a aplicação das penalidades previstas. O que mais? Fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro. O que mais? Prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência privada aberta e resseguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações e disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de corretor. Beleza? Ok, assim. Pessoal, o órgão ligado ao CNSP, tá? Detalhe. O órgão ligado ao CNSP é a chamada o quê? É a SUSEP. Nós vamos ver mais à frente, beleza? E nós temos também o chamado Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o CNSP. Na verdade, pessoal, bora lá. O Conselho Nacional de Previdência Complementar. O Conselho Nacional de Previdência Complementar é o órgão com a função de regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas da Previdência Complementar. Ou seja, previdência fechada não deve se confundir com previdência aberta, que é o CNSP. Ligada ao CNPC, como supervisor, nós temos quem? A Previc.
Beleza, William, entendi isso. É isso que eu tenho que guardar para a prova. Ter o conceito de cada um dos órgãos desses elementos normatizadores, reguladores. Beleza? E agora, para fechar aqui a nossa aula 1, nós vamos resolver questões. Agora você vai resolver agora comigo algumas questões. Então, bora lá, para fechar esse primeiro bloco nosso. Tá aí, eu trago a primeira questão, tá? Trago aqui a nossa primeira questão, né? Iniciando as nossas questões, né? Sempre lembrando a vocês que ao final de cada bloco nós vamos resolver questões. E agora nós temos aqui a nossa primeira questão de conhecimentos bancários. Vamos ver como é que é cobrado, né, esses conceitos aí. Pessoal, o SFN é composto por um conjunto de órgãos e instituições que regulamentam, supervisionam e realizam operações necessárias à circulação de moeda e de crédito na economia. São órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Quais são, hein? Nós acabamos de ver. Está aqui eles, na letra E, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar e Conselho Monetário Nacional, que é o famoso CMN. Então, nada demais. Você consegue perceber que são questões que não é bicho de sete cabeças, mas que você tem que estar com os conceitos em dias, né? Tudo separadinho, para não confundir os conceitos básicos, né? Então, bora lá. Mais uma questão. O Sistema Financeiro Nacional é constituído por todas as instituições financeiras públicas ou privadas existentes no país. E seu órgão normativo máximo, eu falei disso hoje. O órgão financeiro, o órgão o quê? Seu órgão normativo máximo é quem? É o CMN, é o Conselho Monetário Nacional. Pessoal, bora gabaritar, meu amigo. Bora gabaritar essas questões. Não tem como não gabaritar com o papai aqui, com o titio aqui. Tem? Não tem? Não tem não, pessoal. Bora gabaritar. Terceira questão. O Sistema Financeiro Nacional, em todas as partes que o compõem, foi estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Em relação à sua composição, o Sistema Financeiro Nacional pode ser dividido em órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Olha que coisa simples, nós separamos isso, a estrutura organizacional do Sistema Financeiro Nacional em três. São essas três: órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Veja que as questões são pontuais. São pontuais, beleza? Com isso, nós finalizamos este bloco e já a gente volta com mais conhecimentos bancários. Forte abraço, tchau, tchau e até breve. Fiquem com Deus, até o próximo bloco.